destes um espírito de adoção, no qual chamamos Abba, Pai. O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes os homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Amém. Podem sentar um pouquinho. Interessante como que Paulo se dirige à comunidade de Corinto. Versículo 1 diz assim, 1 e 2. Oxalá pudesseis suportar um pouco de insensatez de minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Olha que coisa, né? Palavra forte de Paulo. Dirigindo-se à comunidade de Corinto. Que, desposando, ele diz que desposou a comunidade de Corinto como um esposo. E apresentou, essa parte que é interessante, ele desposou a comunidade como esposo e apresentou a comunidade a Cristo. Porque, pelo sacramento do batismo, nós somos a esposa de Cristo. Ao mesmo tempo que somos seus discípulos, ao mesmo tempo que somos seguidores de Jesus, nós somos também a esposa de Cristo. E é impressionante porque Paulo, ele diz o inverso daquilo que aconteceu com Eva. Ele diz que a igreja é a esposa de Cristo e é contrário daquilo que aconteceu com Eva no paraíso. Quando Eva deixou-se levar, pela sedução da serpente e distanciou-se. Porém, receio que, como Eva foi enganada pela esperteza da serpente, também vossos pensamentos se corrompam. Ao mesmo tempo que Paulo apresentou a comunidade a Cristo, ele receia que a comunidade se desvie
ou que a comunidade dê ouvidos, né, a outras vozes, se desviando, né, como fez Eva lá no paraíso, se desviando, né, se afastando daquilo que é a graça de Deus reservada para a comunidade. Depois, Paulo vai citar algumas situações em que ele não viveu nem no sentido de fracasso e nem no sentido de soberba, né? Porque teria ele motivos para estar, né, num sentimento acima ou se sentir superior. Por tudo que Deus fez, por tudo que Jesus fez na sua vida, ele podia se sentir superior à comunidade. Mas não, ele se coloca, né, na mesma altura. E faz um grande alerta à comunidade, dizendo que não existe outro Cristo, e que se aparecer alguém anunciando um outro evangelho, um outro Cristo diferente deste que ele anunciou, que é para a comunidade não acreditar. Porque com certeza não será o evangelho de Jesus, será alguém, né, tirando proveito. Então, ele manifesta a sua afeição para a comunidade e pede da comunidade a fidelidade, não a ele, Paulo, mas a fidelidade a Cristo, que nunca e por nenhum motivo abandone a Cristo, porque é Cristo o grande motivo do anúncio e do testemunho de Paulo. Assim também nós devemos observar esta exortação de Paulo. No Evangelho nós ouvimos, agora já não mais no Sermão da Montanha, mas ainda são realidades que estão relacionadas ao Sermão da Montanha, Jesus ensina sobre a oração. E a primeira regra que Jesus ensina sobre a oração é a não repetição de palavras. E é interessante isso, porque a oração, ela é muito mais do que repetição de palavras. Por isso Jesus diz, né? Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. No sentido de que o risco que Jesus, né, está alertando é que quando se repetem muitas palavras, muitas vezes estas palavras não são palavras que saem do coração. São palavras ditas, né, como a gente diz, da boca para fora. E muitas vezes essas palavras não traduzem a sinceridade do coração, ou não trazem para fora a profundidade que se tem no coração. Então, é neste sentido que nós precisamos compreender esta não repetição de palavras. Né? Que se tiver que repetir palavras, que sejam sinceras, palavras que saem do coração. Não simplesmente, né, por achar que vamos ser escutados por muitas palavras que proferimos. Né? Mas que as palavras traduzam, então, a sinceridade das nossas ações. Né? Que aquilo que verdadeiramente nós trazemos dentro do coração. E aí, o modelo de oração, né, que Jesus ensina é a oração do Pai Nosso. Porque a gente poderia, né, pensar que Jesus fosse ensinar um outro tipo de oração. Porque quando a gente olha para a estrutura da oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso é extremamente simples. É extremamente simples. Jesus resume a sua vida, Jesus resume o Evangelho todinho na oração do Pai Nosso. Quando ele ensina os discípulos a chamar Deus de Pai. Então, ele resume todo o Evangelho e a vida todinha. O que Jesus ensina para os seus discípulos é a maneira como ele mesmo se relaciona com o Pai. É a confiança e a entrega total que ele tem nas mãos do Pai.
E que quando ele chama Deus de Pai, e diz para os discípulos também chamá-lo de Pai, ele está revelando esta confiança e esta proximidade que Jesus tinha com o Pai e que nós, seus discípulos, também devemos ter com o Pai. Por isso, esta oração do Pai Nosso não é uma simples oração, mas é a oração de Jesus. Jesus deu aos seus discípulos como um exemplo de oração, a oração dele, o jeito dele falar com o Pai, o jeito dele se relacionar com o Pai. E é por isso que nós precisamos nos esforçar e buscar cada vez mais aprender com Jesus como é que se deve rezar. Jesus é o nosso modelo. E se Jesus é o nosso modelo, nós precisamos aproximar-nos de Jesus para aprender dele como devemos nos relacionar com o Pai. Jesus ensina, então, a oração do Pai Nosso para os seus discípulos. Depois, o versículo 14 e o versículo 15 tem uma realidade que é um tanto quanto assustadora para muitos de nós, quando ouvimos isso da boca de Jesus. Que Jesus diz assim: de fato, se vós perdoardes as faltas que os homens cometeram, que eles cometeram contra vós, de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Versículo 15. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará. É impressionante esta expressão, porque é o primeiro momento, ou a única palavra de Jesus que a gente escuta no Evangelho, que Jesus diz que a nossa atitude é parâmetro para Deus agir conosco. Jesus pede que nós perdoemos os homens as faltas que eles cometerem. E se perdoarmos, é condicional, se perdoardes, vosso Pai também vos perdoará. Se não perdoardes, vosso Pai também não perdoará. Atitude nossa tido como referência para Deus nos perdoar. É desconcertante isso. E também assustador. Porque como é que a gente pode ser parâmetro para Deus nos perdoar? Porque nós somos humanos e somos limitados. E não estaremos no grau de perfeição ou no grau da profundidade do perdão que Deus oferece a todos nós. Porque somos limitados, Deus é perfeito. No entanto, no sentido de perdão, somos nós a referência. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Nós rezamos constantemente na oração do Pai Nosso. Então, é preciso a gente olhar com sinceridade para dentro do nosso coração e com sinceridade para aquilo que Jesus, nosso Senhor, nos está ensinando. E pedir a Jesus socorro da sua misericórdia, socorro da sua graça, para que a gente possa praticar na nossa vida o amor desinteressado e a profundidade do amor que ele ensinou para com seus discípulos. E isso tudo como fruto da oração oferecida a Deus com sinceridade e com toda a profundidade do nosso coração. Então, olhemos as atitudes de Jesus e peçamos a Jesus que converta o nosso coração para que a gente possa viver segundo aquilo que ele está ensinando aos seus discípulos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.